no regulamento interno da Santa. Vamos lá. O santo Davizinho aqui respondeu uma pergunta de alguém, uma pergunta muito forte. Acho que até essa pessoa pode ter se falido das minhas próprias reflexões aqui no canal. A pessoa perguntou assim: por que vocês podem fazer o que querem e os membros não? Muda logo esse RI da IPDA. Aí escuta aqui. Pera aí, tô mentindo, né? Isso aí. Não sei se vocês veem aqui. Não dá espelhamento? Tá a pergunta aí, ó. Vamos fazer assim, ver se vai ou não vai, né? Pergunta tá aí. Não sei se vocês estão vendo aí. Ó. Aí a pergunta. Aí vem a resposta do santo. É uma mentira, simplesmente não é verdade. Convido qualquer pessoa olhar aí. Pera aí. Isso é uma mentira, simplesmente não é verdade. O quê? Porque vocês podem fazer o que querem e os membros não. Muda logo esse RI da IPDA. Isso é uma mentira. Vamos ver aqui. Isso é uma mentira, simplesmente não é verdade. Convido qualquer pessoa. Isso é uma mentira, simplesmente não é verdade. Pera lá. Talvez nessa nova configuração da IPDA, depois que o avô dele morreu, não seja assim. Mas no passado, eu tenho por experiência própria, e não adianta ele querer me desmentir, porque eu vivenciei isso, fui obreiro da IPDA, enquanto ele estava lá jogando bola na Portuguesa. O próprio pai dele, por exemplo, descumpria um regulamento interno. Um regulamento interno, um item do regulamento interno. Qual era o item? Paletó rachado. O obreiro não poderia usar um paletó rachado. O pastor Lorival de Almeida usava paletó rachado. Outro, era proibido usar bateria na igreja. A banda Jeová Rafá, a banda do pastor Lorival e da cantora Débora, tocava bateria. Pois mais tarde, quando eu saí, veio a banda do Davi Filho. Como que a família deles não, veja bem, como que a família deles não, dele, né, não deles, descumpriu o regulamento interno? Descumpria. Sobre a questão deles poderem e os outros não poderem, veja bem, na minha época de mocidade, de juventude, grupo de jovens, teve um rapaz que veio da Batista para IPDA, na minha congregação, e queria tocar bateria porque ele era baterista na Batista. As irmãs mais idosas ficaram incomodadas, dizendo que não era permitido. Falaram para o dirigente com base no regulamento interno, proibiu. No entanto, todavia, eles foram para um evento do pastor Lorival e da cantora Débora Miranda, na cidade de Joinville, Santa Catarina, no qual a banda Jeová Rafá. Eu não sei se o áudio tá bom para vocês, porque aqui eu estou num ambiente que é o que dá, deve estar com eco. Eu ainda estou com esse microfone aqui, tomara que melhore. Então eles foram para Joinville e lá estava o filho do Lorival, do meio, que é o pai da Beatriz ou da Bia, não sei se é Beatriz, como é que é o nome, é chamada de Bia, a bisneta, a primeira bisneta da Débora. O Diego tocando bateria. O rapaz disse: então pode, porque o pastor de vocês está tocando bateria. E aí deu um sarceiro danado. Ao ponto que eu tive que mandar um e-mail perguntando se era pecado ou não, se estava liberado ou não. A bateria. Veio o Lorival, deu uma solapada em mim, porque eu disse que talvez a banda Jeová Rafá estaria em rebeldia, porque estava descumprindo o regulamento interno. Não foi resolvido, mandei para o missionário, Davi Miranda na época. O missionário Davi Miranda proibiu a bateria, com base no regulamento interno, falando na própria reunião de 2007 ou 2006, metade do ano de 2006, 2007. Eu já contei isso aqui no canal. Inclusive, meu primo, que foi para a África, que teve contato com o missionário Davi Miranda, pelo menos para liberar ele para ir para a África, para Cabo Verde, disse para mim, que estava lá na reunião: ó, Bruno, aquele teu e-mail que você mandou sobre a bateria, o missionário falou aqui na reunião e disse que está proibido o uso da bateria. Então, como que você vai dizer, Davizinho, uma coisa que tu não sabe, camarada? Dizer que, tu sabes até, na realidade está se fingindo, que a tua família não descumpriu o regulamento interno? Ou que vocês podiam fazer uma coisa e os demais não podiam? Tá aí a história, tá tudo comprovado isso aí. Já fiz vídeos anteriores, tá? Então eu não sei quem tá mentindo aqui. Eu é que não sou.
Olhar item por item do regulamento e ver se a gente está ferindo alguma coisa, alguma cláusula do regulamento. É só olhar item por item do regulamento interno. Eu não sei qual é o regulamento interno, acho que é o de 2019 agora. Se for de 2019, em 2019 o próprio Davizinho já infringiu o próprio regulamento, que dizia que era proibido usar bermuda. Ele foi visto, ou é mentira. Tá ali no vídeo, que foi gravado inclusive pelos amiguinhos dele. Que estava usando bermuda em Israel. Como é que ele não está descumprindo? Como é que a família, ele mesmo está descumprindo? Outra, em 2016, ele está com short e com camisa do Barcelona jogando bola com os próprios primos dele. Ele diz que se converteu em 2013. Portanto, estava na IPDA, ceando. Como é que em 2016 ele está jogando bola? Então ele se desviou no período de 2016? Foi isso? É isso que eu quero saber de ti, Davizinho. Tu te desviou em 2016? Porque tem um post no Instagram de 2016, coloquei aqui no canal, que tá tu e teus primos jogando bola. Tu com a camisa do Barcelona, de short. E teus primos, que são os dois filhos do Daniel. É só uma pergunta, não tô te ofendendo não, querido. Ou era foto antiga? Agora, se você vai dizer que é foto antiga e não era, é você e Deus. Não sei qual é o Deus que você às vezes serve, né? Porque eu sirvo um Deus que fala a verdade, não é um Deus que fala mentira, ainda que a verdade seja contra mim mesmo. Ok? Então tu descumpriu. Se tu estava na igreja, tem uma foto em 2016, se tu estava na igreja desde 2013, inclusive traduzindo até teu avô, 2013 a 2015, em 2016 tu aparece com a camisa do Barcelona, já descumpriu o regulamento interno, tu não poderia usar a camisa de time de futebol, e estava usando bermuda. Em 2019 tu fundou o Regenere, em 2019, fosse visto com bermuda em Israel. Então como é que tu não está cumprindo? Olha a tua hipocrisia. Eu poderia colocar os vídeos aqui, mas está no canal, quem quiser ver sabe que isso é verdade. Tá bom? Isso eu estou falando só de você. Se eu falar de outros, por exemplo, a tua própria mãe, nada contra ela. Mas segundo o regulamento interno, ela não poderia pintar o cabelo. Ela descumpriu isso desde a época, sei lá quanto tempo, né? Acho que até antes de eu estar na própria PDA. Desde quando começou os cabelos brancos a aparecer. A Leia, tua tia, disse que desde os 24 anos ela tinge o seu cabelo. Então ela está descumprindo também o regulamento interno, que dizia que as irmãs não podiam pintar o cabelo e teu avô pregava contra a pintura de cabelo. E aí, como é que é? Ai, né? Muita mentira aqui, né? Por isso que você não tem que ficar nada ofendido com a pergunta que foi lhe feita, porque foi uma pergunta verdadeira. Não fui eu que fiz, foi alguém que fez. Por que vocês podem o que querem e os membros não? Muda logo esse RI da IPDA. Porque uma irmã que pintasse o cabelo era disciplinada. A Débora nunca foi. Tua mãe. Com todo respeito a ela. Não tem nada contra a irmã Débora, não. Mas a verdade tem que ser dita. Eu conheci irmãs da minha própria congregação que foram até punidas por pintar cabelo ou colocar um shampoo, que tinha uma época, uma moda, um shampoo que deixava o cabelo um pouco mais preto. A minha tia usava esse shampoo. Quase foi disciplinada por isso. Tá ok? Então você vê a questão. E estava no regulamento interno. Não era uma questão de pastor que inventou da cabeça dele. Tu tem que procurar mais informação, né? Isso é uma mentira, simplesmente não é verdade. Não, a mentira é que tu tá falando aqui, mas vamos lá. Só olhar item por item do regulamento e ver se a gente está ferindo alguma coisa, alguma cláusula. A tua mãe tá infringindo ali, né? Pinta o cabelo. Tu, eu não sei se tá usando short ainda, mas vamos lá, vai. Do regulamento, isso não existe. Infelizmente, muitos pastores estão colocando um jugo muito pesado sobre as suas ovelhas nas congregações. Os pastores estão colocando muito jugo sobre as ovelhas nas suas congregações, mas com base no maldito, eu vou dizer até maldito, regulamento interno, que quem criou foi vocês. Não foi o Davizinho? Pois é, mas foi a família Miranda. Para controle, na minha opinião, para controle social dos membros. Enquanto que os outros não podiam fazer nada, eles podiam fazer tudo. Aí diz aqui, ele colocou uma mensagem. Não dá para ver aí, né? Acho que dá, agora dá. Ó. Vou ler aí, que além do alto tem essa mensagem.
Aí depois dele ter dito que era mentira, que na realidade é verdade, estamos revendo o regulamento interno em itens que podem ser melhor fundamentados na Bíblia. Por que estão fazendo isso? Porque está dando muito escândalo. O povo não é bobo, pelo menos aqueles que têm cabeça, cérebro, como eu. Comecei a pensar isso quando estava lá dentro e logo saí, né? Logo saí. Há mais de 12 anos. Agora estou comentando aqui para o pessoal ter memória. Porque o povo tem muita memória curta. O povo ouve uma mensagem dessa aqui, um áudio dessa, vai acreditar piamente. Mas não, tem que analisar. Então, por conta de muitas críticas, eles estão aí para revisionar ou revisar o próprio regulamento e vão mudar. Eu creio que essa questão da pintura eles vão mudar. Eles vão permitir. Vai ficar a critério de cada irmã. Quem quiser pintar o cabelo, pinta. Quem não quiser pintar o cabelo, pinta, não pinta. Sobre o corte do cabelo também eu acho que vai ser isso, das mulheres. Se a mulher quiser cortar a ponta do cabelo, corta. Se não quiser, não corta. Aliás, ele fala que está descumprindo. A própria esposa dele, Karine, que é membro da IPDA, estou jogando ela como membro da IPDA, ela corta o cabelo. É nítido que ela corta o cabelo. Ela faz pranchinha, que eu não sei se agora nesse regulamento novo permite ou não isso, porque no antigo não permitia fazer chapinha, pranchinha, sei lá qual é o nome, aquelas outras coisas todas. Não permitia usar a base nas mãos, que praticamente a esposa dele usa. Fazer maquiagem, mesmo que leve, que também a esposa dele usa. Então como é que ele não está descumprindo? Eu estou usando o meu argumento com base no que está no regulamento interno. E que eu já coloquei no canal, já discorri sobre. Então aqui é uma hipocrisia danada. É dizer, pode olhar para nós para ver se a gente descumpre ou não o regulamento interno. Outra, a aparência dentro da igreja é uma coisa, e na rua, no dia a dia, tu cumpre o regulamento interno, que dizia que não poderia nem usar bermuda em casa? Será que tu não usa bermuda em casa, Davizinho? Eu não sei. Pelo que eu vejo por aí, que sai nos perfis teu aí, que sai nas próprias redes sociais de vocês, públicas, dá a entender que você usa, tá? Não estou dizendo que é pecado, eu quero deixar bem claro aqui, porque sempre uns fãs loucos aqui dizer, não é pecado. Eu não estou dizendo nada que é pecado, ignorante. Eu estou apenas comentando as coisas. Eu não estou dizendo que bermuda é pecado, eu não estou dizendo que pintar cabelo é pecado, cortar cabelo é pecado. Não estou dizendo nada disso, tá? Para depois não ficar... Eu não sou conservador, não sou liberal, eu sou equilibrado, busco ser equilibrado. Tá? Então tá aí a manifestação, vamos ver se eles vão mudar, né? Eu sugiro que mude para não dar mais problema como tem dado. Murmuração. As pessoas vêm até aqui no meu canal aqui, criticar eles aqui, agredir eles, muitos comentários eu tiro, comentários ofensivos, com palavrões e tudo, ok? Palavrões terríveis, eu tiro, porque também não quero que tenha comentários terríveis aqui. Do mesmo modo que eu tiro alguns comentários, chega a minha pessoa que não tem nada a ver. Aqui nesse canal, a crítica dessa gente da IPDA é sempre pra cima de mim, né? Eu fiz a live com o Tenório, com o Wilson, com outros irmãos aí que tem no canal, e eles vão lá num vídeo que não tá nem eu falando nada, a crítica vai pra mim. Mas tu é dono do canal? Eu sou dono do canal, mas eu não tenho nada a ver com aquilo que o sujeito fala no meu canal. A responsabilidade é dele. O irmão lá falou aquilo, ele falou, não fui eu que falei. E até mesmo quando eu estou aqui comentando, eu também não tenho nada a ver. Por exemplo, eu coloquei o áudio do Davizinho aqui, ele falou isso aí, não fui eu que estou inventando aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai continuar no ar, porque ele pode achar que está ofendidozinho e mandar a Hitboel aqui querer direitos autorais. Na realidade não tem, né? Eu estou usando isso aqui como fair use para comentar sobre isso. Usando o áudio dele para comentar sobre o áudio dele. Por que adianta dizer que ele falou uma coisa se eu não coloco o áudio? Volta e meia vem muitas pessoas aqui no canal e dizem assim, eu só acredito se tiver áudio ou vídeo. Pois é, mas eu não posso colocar nem sempre áudio ou vídeo, porque vem o quê? Os direitos autorais. Às vezes posso, às vezes não posso. Não que eu não consiga, até no processo administrativo do YouTube, recuperar o vídeo. Mas dá um dissabor a mais. No entanto, todavia, às vezes eu coloco para exatamente
Mostrar como é a realidade. Então, o Davizinho falou ali que é mentira, que eles podem, os outros não podem. Pode ser agora, nessa nova gestão, vamos colocar aí, da Irene Miranda e dos filhos na presidência. Mas na época do missionário, se fazia muita vista grossa do próprio missionário aos filhos e netos, mas para os outros era só punição. Aqueles que não eram da família, diga-se de passagem, a não ser que fossem amiguinhos dos familiares, ele sofreu represálias. Essa é a realidade, tá ok? É isso aí. A paz. Davi Neto, terrível esse Davi. Tem um maluco aqui gritando aqui. Vamos lá. Guardar amanhã que não nos pertence. Igreja genérica, Deus tem trazido a igreja preta. Mas vocês têm que entender, não sei se vocês estão comentando a questão da IPDA, que tudo que ele está fazendo aí, o Davizinho, ou Davi Neto, ou Davi Almeida, vamos preferir, é com o aval, o apoio da própria diretoria. Inclusive eu falei isso aqui, eles viram o meu vídeo e foram lá fazer uma mensagem no próprio canal deles. Dizer, olha, tudo que acontece aqui na igreja é com o aval da igreja, da diretoria, não tem nada que é diferente. Porque tem gente aí falando na internet que uma parte de Deus, outra parte não é, aquela coisa toda. Vamos nos unir. Inclusive falaram literalmente que eu falei, vamos nos unir. Vamos parar dessa palhaçada, aquela coisa toda. Ai, ai, indiretamente eu estou aí trabalhando, né, para eles, né? Diretamente, porque eles assistem, deve estar assistindo agora, não depois, né? Aí quando eles não gostam do que eu falo, eles me bloqueiam. Quando eles não gostam, eles me ameaçam de processo, é sempre assim. Até a Leia está me copiando. Porque teve uma vez uma pergunta aqui, que ela queria fama na Fundação RV. Eu falei a verdade. Não é que ela queira, ela já tem fama desde nova, desde quando canta. Acho que ela canta com a Débora desde 5 anos de idade. Então ela já tem fama desde esse tempo. Não é porque da Fundação Reviver, então a gente fala a verdade. Mas tem hora que a gente fala a verdade que eles não gostam. E aí eles ameaçam, né? Agora se a dona Leia, que ia viver o canal aí, se fosse uma pessoa bem humana, ela tiraria o processo meu lá, né? Tiraria. Não que eu estou com medo, mas tiraria. E também me diria quais os vídeos que eu teria ofendido ela, né? Porque falar a verdade, a minha concepção não é ofensa. Porque às vezes a verdade que eu falo aqui é até para mim mesmo. É para todos, na realidade, né? Então é isso aí, meus caros. Provavelmente, eu não vou me estender aqui, provavelmente em 2022 vai ter um novo regulamento interno aí. O próprio Davizinho está dizendo aqui que eles estão revendo alguns pontos. Não deve ser mudança total do regulamento interno, o regulamento interno não deve sair por completo, ou vai saindo aos poucos, né? Liberando aos poucos até ele sair de vez, é assim que eu penso. E agora provavelmente em 2022 vai ter algumas mudanças aí que nós vamos analisar e vamos comentar. Agora não pense você que eu estou contra Davizinho, não pense você que eu estou defendendo o conservadorismo. Eu defendo o que é certo e o que é errado eu critico. Por exemplo, o regulamento interno mesmo, talvez eles vejam isso, proíbe o homem usar barba. Mas aonde tem pecado em barba? Isso aí eles têm que mudar. Tomara que mude já em 2022. E o homem que quiser ter barba, use. E quem não quiser, não use. Tá? Talvez eles possam criar, na minha opinião, seria certo, né? Em cima do púlpito, sem barba. Mas em casa, ou como membro, não usar barba. Ou até como obreiro não usar barba. Só quando for pregar, tirar a barba. É assim que eu penso. Talvez eles vão até acatar isso aí que eu estou dizendo, né? Porque condenar um irmão, às vezes, que não tem nem prestou barba. O irmão Sandro Márcio ontem estava falando. Irmão, tomei barbudo porque não deu aí, não tive dinheiro. São irmãos, às vezes, simples. Não tem nem prestou barba para fazer. Aí tá com uma barbinha bem ralinha. Olha, só para você ter uma ideia,
quando eu estava na IPDA, eles me diziam, obreiros lá e tal, né? Aquela ditadura toda, tudo influenciado pelo Davi Miranda, que se tivesse uma barbinha de 2, 3 dias, já estava em pecado. Porque tinha que fazer a barba todo dia. E a minha, eu deixava 3 dias. Quando eu via que já estava um fiapo grande aqui no bigode e aqui, aí sim eu fazia. Ele, se fosse pregar, óbvio. Mas já queria dizer que aquilo ali era pecado. Uma barba rala, rala, rala. Diferente dessa aqui, que tá, sei lá, 1 mês, 2 meses. Então é essas coisas assim que você vê. Na Bíblia está lá em Levítico 19, 27, que é para o judeu não cortar a barba. Aí ele segue aquela coisa do judaísmo lá, do dízimo, né? Tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Coisa do Velho Testamento, do judaísmo. Mas da barba ele não segue. Diz que é pecado. Isso porque fui estudar, se você for estudar tudo corretamente, vai voltar lá a história da Igreja Católica e vai perceber que essa imposição de remover barba é da Igreja Católica Ocidental, porque a oriental, a ortodoxa, eu falo meio que errada quando eu falo, ortodoxa, ela permite os sacerdotes com barbões desse tamanho, como um judeu mesmo. Inclusive o sacerdote pode casar, não tem um celibato, porque tem divisão na Igreja Católica. Ele diz que é só os evangélicos ou protestantes que têm divisão. A católica está cheia de divisão. No mínimo 24. O número do veado no jogo do bicho. Ok, meus caros, eu sei que aqui o pessoal que detesta o Davizinho vai estar xingando ele. Ele foi hipócrita, na minha opinião, a dizer que os Mirandas sempre cumpriram o regulamento interno, ou que cumpre, não é bem verdade. Pode cumprir 80. Olha, 80 acho que é difícil, mas vamos lá, 80%, 50%, mas tudo negativo. Negativo. Ok? Aí agora como é que fica esses fãs que vieram aqui? Desde 2019 eu sou criticado. Quando eu disse que o regulamento interno vai ser mudado. Por que ia ser mudado? Porque eu estava vendo que o próprio Davizinho descumpriu o regulamento interno na primeira manifestação dele. Quando ele começa a falar um linguajar que não era o linguajar dos jovens. Estava escrito no regulamento interno que falar gírias era pecado. Tá ok? E até 2019 valia isso. Eu não sei agora. Estava escrito. Então ele estava descumprindo. Eu disse, vai mudar, porque se ele for o presidente que a Irene já disse que vai ser, ele vai mudar muita coisa. E algumas coisas tem que mudar mesmo. Outras não deveriam ser mudadas, mas vão ser mudadas para atrair mais os jovens. Como a questão de igrejas pretas, igreja com luz, essas coisas todas. Fazer o quê? Para atrair o público jovem. Tá? E eu creio que vai mudar muita coisa. Por exemplo, no futuro, talvez não tão longe assim, vai se permitir tatuagem. Porque já tem membros da família, os netos que tem. Vai se permitir a maquiagem, tranquilo, para as mulheres, a calça comprida e por em diante. Fazer o quê? A igreja é deles, eles que decidem. Agora, não vou dizer aqui que tem mudanças que sejam erradas. Não, tem mudanças que são boas, são essenciais. E são até bíblicas. Por isso que ele diz ali que vai... Agora, né? Eu estou dizendo no futuro vai ser mudado mais coisas. Eu estou dizendo agora. Agora ele diz que eles estão vendo para mudar algumas coisas no regulamento interno, alguns itens com fundamentos bíblicos. Então, penso eu, que são as coisas mais simplórias e que devem ser mudadas.
Questão da barba, acho que vai ser tirado isso aí. A questão de pintar o cabelo, cortar o cabelo para as irmãs, que é pecado, né? E também aquela questão de maquiagem ou basezinha para as mulheres, isso aí. A calça comprida também, para as mulheres em casa, eu creio que vai acontecer. Já tem para o trabalho, né? Então é isso. Falei aqui, comprovei que ele disse aqui, fiz meu comentário, um abraço e até a próxima. Ok? Agora aguenta os fãs de um lado do outro, né? Escote daqui, escote lá nos comentários. Aí escote para mim, só comentei, não tem nada a ver com isso aí. Escote para vizinho, escote para Débora, escote para Leia, escote para Davi Miranda e por aí vai, né? Deixa os comentários aí. Os santos haters. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.